Fala a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso Congresso de Adolescentes, no nosso 24º Congresso de Adolescentes, no nosso penúltimo dia. Agora com o nosso preleitor da noite, pastor Daniel Henrique. E eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Pastor, me dá um resumo da sua ministração de hoje. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Sempre uma alegria poder estar cooperando com o trabalho do DG Adalp, que não para. E se nós pudéssemos resumir hoje aqui a mensagem que foi pregada, nós falaríamos sobre o poder de atração que há na cruz do meio. Nós falamos que o Gólgota seria um palco de destruição e vergonha e se transformou num cenário de culto, onde a cruz, que deveria ser um instrumento de tortura, virou um altar. O altar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali estavam, dentro daquela grande multidão, três tipos de público. Aqueles que vão pela movimentação da multidão e não sabem por que estão ali. Aqueles que vão sem crer para ver se vai acontecer alguma coisa. E aqueles que de fato creem e porque creem, pedem que sejam lembrados e tenham acesso às coisas do reino. Esse foi o escopo da mensagem e eu espero que através desse resumo você também seja abençoado. Que você seja o grupo que vai porque crê e pede que Jesus lembre de você para que tenha acesso às coisas do reino. Amém. Pastor, enquanto o senhor estava ministrando essa palavra, como o senhor sentiu os adolescentes durante a palavra? Os adolescentes de Abreu Lima, eles são literalmente aquilo que o lema deles fala. Eles não param, né? Eles não param. Mas são adolescentes que amam a palavra, que têm prazer pela palavra. Sim. E nós vemos essa chama acesa no coração dos adolescentes aqui da nossa EADALP. Eles são apaixonados pela palavra e isso é o que traz vitalidade espiritual para esse departamento. Pastor, entrando um pouco no nosso tema, para o senhor, como a palavra que é ministrada, que é pregada, pode ajudar os adolescentes a lidarem com as suas dores e serem realmente atraídos para mais perto de Jesus? A palavra de Deus é a nossa bússola. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é que nos dá direção, é que nos faz enxergar aquilo que está adiante de nós para darmos os próximos passos. É a palavra de Deus que nos esclarece, que tira as nossas dúvidas, que nos dá a resposta, que nos faz conhecer mais a Deus. Então, acredito que o contato com a palavra de Deus, seja lida ou pregada, é imprescindível para que haja manutenção da nossa fé, para que a fé seja gerada e para que as vidas sejam alimentadas e edificadas em Deus. E, através disso, desse relacionamento, desse conhecimento pela palavra, se achegar mais, ser atraído pela cruz de Cristo. Pastor, ainda sobre o nosso tema, eu queria pedir para o senhor contar um testemunho ou talvez a história de como... O senhor já foi crescido no Evangelho, não é? Não, me converti aos 13 anos de idade, em 2005. Então, pode contar essa história pra gente. Em 2004, eu perdi um amigo de infância. Nós gostávamos de jogar bola na rua da nossa casa e um domingo à tarde nós estávamos esperando ele em frente à casa dele e ele, no quintal da casa, na frente da casa, havia um pé de jambre muito alto e ele subiu naquele pé de jambre para tirar frutas de lá e quando ele estava descendo, alguém pediu para ele subir no outro galho e quando ele subiu, ele despencou de uma altura muito grande e isso foi no domingo. Na quarta ele veio a óbito. E a partir dali, nós recebemos, eu e mais um amigo meu, recebemos um convite para vir conhecer a classe da escola dominical, que ele fazia parte aqui no Tempo Central. Isso final de 2004. A partir daí, eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, participar dos ensaios do DG Adalp, ainda não era crente. E em fevereiro de 2005, foi quando eu fui atraído pela cruz e, de fato, me entreguei para Jesus e me converti. Então, eu tenho esse relacionamento, essa vida com Deus a partir dos meus 13 anos de idade. 2005. Já são 20 anos servindo a Jesus. Amém. Em uma das suas ministrações, em alguma igreja, eu já escutei o senhor falando sobre ser um menino de círculo de oração. O senhor pode falar um pouco sobre isso e também chamar a atenção dos adolescentes para frequentar mais o círculo de oração e falar um pouco sobre a importância de adolescentes estarem presentes no círculo de oração? Eu posso dizer que eu aproveitei bem a minha adolescência na casa do Senhor, tanto no trabalho do DG Adalp,
como nos trabalhos de círculo de oração. Tinha dia que eu saía pela manhã para participar das consagrações dos círculos de oração e emendava com o culto da tarde, saía do círculo de oração, ia para alguma oração de 10 ou de uma DALP à noite. E eu vivia de fato, gastando, investindo o meu tempo na busca por Deus. Eu sempre tive muita vontade de desfrutar de comunhão, de ter uma proximidade, de ter um relacionamento verdadeiro, que eu pudesse de fato sentir que eu tinha aquela aproximação, aquele contato real. Não aquela ideia de que está, mas a certeza de que há um Deus que me escuta, que fala comigo, de ter esse relacionamento próximo. Então, essa vivência no círculo de oração, para mim, sempre foi uma realidade. Além de gostar muito do trabalho do círculo de oração, até hoje, embora hoje, por conta do trabalho, não tenha tanta disponibilidade de tempo para estar presente, mas sempre foi e continua sendo um trabalho que me atrai. Tudo aquilo que envolve oração, palavra, consagração, busca por Deus, enche os meus olhos, faz meus olhos brilhar. Amém. Eu acredito que por o Senhor ter tido essa vivência, o Senhor já presenciou muitas coisas com Deus, teve muitas experiências. O Senhor pode contar algumas delas pra gente? Algumas inusitadas, outras muito profundas. Vou contar duas que me veio aqui à memória. Uma mais inusitada, que talvez você vá sorrir quando eu contar, que envolve o pastor Kelvin, que também é superintendente do DGDALP. Conta pra gente. E já aproveitando, você que está assistindo a esse vídeo, se inscreve no canal. Como é o canal? Diga aí. DGDALP Oficial. Pronto. O meu marketing foi falho, porque eu não disse não, mas fica aqui a pedida para que você se inscreva aí, curta os vídeos que estão sendo publicados, seja abençoado por essa página que está sendo criada. Já está criada, na verdade. Está sendo aqui divulgada para abençoar a tua vida. Vamos lá. Primeira experiência. Círculo de oração em Pastor Paiva. Nós éramos adolescentes, estávamos eu, Pastor Kelvin e Rafael, eu chamo de Rafinha, que é também membro aqui da equipe de apoio, na congregação aqui em Pastor Paiva, que, por sinal, passamos lá 5 anos e meio dirigindo aquela congregação. Sim. Na época, irmã Vierlande, a esposa do pastor Hamilton, era dirigente daquele círculo de oração, e Deus estava tomando um profeta, e ele estava profetizando para várias pessoas no meio da igreja. E nós estávamos sentados lá no final da igreja, o templo de Pastor Paiva é um pouco comprido, tem cerca de 22 metros de comprimento. Então a gente estava lá no final e o púlpito cá na frente, ele saiu profetizando para várias pessoas, chegou no banco onde nós estávamos. Estava Kelvin sentado de um lado, Rafael sentado do outro e eu sentado entre eles. Ele profetizou para Rafael, profetizou para Kelvin e eu disse, Senhor, só comigo que o Senhor não vai falar? Na hora que eu falei isso, parece que Deus resolveu atender a minha súplica, o meu pedido. E esse irmão, ele é muito conhecido, mas eu não vou dizer o nome dele não, você que está assistindo fica curioso. Uma Bíblia enorme. E ele chegou para mim e disse assim, hoje eu te visito a tua mente e coloco a minha palavra na tua mente. Coloco a minha palavra na tua mente. E pegou a Bíblia desse tamanho e começou a dar pancada na minha cabeça com a Bíblia. Que fazia aquela zoada. Toque, toque, toque. Eu disse, Jesus, eu quero a tua palavra na minha mente, mas não precisa ser com tanta força, Jesus. Isso foi uma experiência real, porém inusitada. E só para que você que está assistindo entenda que isso, apesar de inusitado, era um agir de Deus, até ali, eu vou me arrepender de dizer isso, porque eu já sei que vão fazer alguma coisa a partir disso. Até ali eu andava com um playbackzinho dentro da minha Bíblia, para caso tivesse oportunidade de cantar. Já me arrependi, pela risada dela, já me arrependi de ter dito. Andava com um playback dentro da Bíblia para cantar. E Deus já tinha falado comigo que ele tinha uma chamada comigo na palavra. Então, essa foi uma experiência mais inusitada, porém, algo que confirmava coisas que Deus já vinha falando. E a segunda foi uma experiência mais específica, uma coisa mais profunda. Eu estava em casa e eu tive um sonho. E nesse sonho eu me via chegando num círculo de oração que eu planejava ir no dia seguinte. E eu via a rua perfeitamente, o acesso à igreja. E eu via uma pessoa
caminhando à minha frente, indo para essa igreja. E a pessoa estava com características que me faziam entender, pela cultura da igreja para onde eu ia, que ela não era membro daquela igreja, não era crente ainda. E no círculo de oração, quando eu cheguei, eu em casa sempre tinha o costume de pedir a Deus que me orientasse. Se eu tiver oportunidade, o que é que eu vou falar? Sim. Então eu já ia com a Bíblia organizada, marcada, com o dedinho lá, que nem o pastor disse, com o dedinho dentro do... Isso foi antes ou depois? Antes ou depois disso? Da Bíblia na cabeça? Foi depois. Foi depois. Pode Foi depois. continuar. E não foi fruto das pancadas, foi coisa de Deus, viu? Amém. E no dia que eu fui para esse círculo de oração, foi o dia seguinte, quando eu entrei na rua, a mesma visão que eu tive no sonho, eu vi se cumprir ali, porque a mesma pessoa que eu via no sonho, na minha frente, estava caminhando do mesmo jeitinho, entrou na igreja com a mesma roupa. E nesse dia Deus me deu uma mensagem evangelística. Eu sei que se levar ao pé da letra não existe. Mensagem evangelística, verdade. Toda palavra que vem de Deus seja voltada mais para pessoas que ainda precisam aceitar a fé ou não, edificam a qualquer pessoa porque é a palavra de Deus. Sim. Então, mas para a cultura do círculo de oração, era um tipo de mensagem que talvez não se encaixasse tão bem para o que se espera na liturgia. Sim. E eu fiquei questionando a Deus o porquê. Mas quando eu cheguei no círculo de oração, a dirigente disse para mim, eu estava esperando você chegar porque Deus me disse que você vinha e disse que você ia pregar. E quando eu cheguei perto do microfone, ela se afastou do microfone e disse a mim, pregue exatamente o texto que está no livro tal, no versículo tal, que Deus lhe deu na sua casa. E era exatamente o versículo que eu tinha separado para falar naquela tarde. E quando eu terminei de pregar, aquela menina veio aceitar Jesus chorando e eu entendi o porquê daquela palavra que Deus tinha me dado. Então essa foi uma experiência dentro de círculo de oração que eu tive, que foi muito profunda e que marcou. Amém. O que o senhor diria para um adolescente que não sente essa vontade de pregar, de falar sobre a palavra de Deus, até talvez de evangelizar mesmo, de sair para evangelismos, ou acha que não é bom o suficiente ainda para chegar e falar sobre a palavra de Deus? Numa linguagem bem jovial, para você que não se sente pronto, eu vou dizer a você, tamo junto. Porque até hoje eu também não me sinto pronto. Eu acho que no dia que eu me sentir pronto, eu não vou estar pronto. Eu vou estar despreparado, porque o ministério que Deus confia a cada um de nós é feito com base na graça de Deus. E a partir do momento que eu me acho autossuficiente para fazer aquilo sem a ajuda da graça de Deus, eu não estou mais preparado para fazer aquilo. Verdade. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, você que ainda não sente que está pronto, nunca estaremos. A vida do cristão é um aperfeiçoamento contínuo. É como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. E o dia perfeito é só no céu, quando o nosso corpo estiver glorificado. O que eu aconselho é, ore, jejue, leia a Bíblia, se prepare, porque a missão de pregar não é só para pregador, não é só para obreiro, não é só para pastor. Essa missão Deus deixou para toda a igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, não precisa ser um sermão elaborado, eloquente, você só precisa falar do amor de Cristo e conforme a prática, conforme o dia a dia, Deus vai aperfeiçoando você no talento e no dom que Ele deu. Pastor, ainda nesse foco sobre pregação e inseguranças de adolescentes, o senhor tem alguma Bíblia que o senhor possa recomendar, talvez alguma Bíblia de estudo, ou até mesmo um livro que possa ajudar os adolescentes que já têm esse chamado? Eu costumo indicar a Bíblia de Estudo Pentecostal, porque dentro do nosso viés teológico, talvez essa seja a Bíblia mais completa e mais esclarecedora para dar base ao conhecimento acerca da teologia pentecostal clássica. Existem muitos outros comentários bíblicos, livros que auxiliam na busca, no estudo. Eu, particularmente, gosto muito para consulta, o comentário expositivo de Champlin. Eu gosto muito da Bíblia de Estudo, Shedd. Quando preciso de alguma informação voltada mais para questões históricas, arqueológicas, a Bíblia de Estudo, Thompson.
A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia muito boa, que tem muitos comentários que são maravilhosos, mas eu acredito que de início um contato mais aprofundado com aquilo que é o básico, o clássico daquilo que nós cremos, é primordial e essencial, para depois você diversificar e abrir um leque de conteúdos maior para entender algumas outras coisas que só podem ser aprofundadas depois que você tem essa base já muito bem firmada. Pastor, aproveitando que a gente está falando ainda sobre Bíblia e ainda sobre pregação, eu tenho uma pergunta polêmica para fazer para o senhor agora. Faça. O que o senhor acha sobre os pregadores que hoje em dia estão fazendo sermões com base em IA, a inteligência artificial? Eu acredito que a tecnologia não deve nunca ser uma inimiga da nossa chamada. Pelo contrário, quando ela é bem utilizada, quando você sabe aproveitar as ferramentas disponíveis para aprimorar aquilo que Deus lhe dá, eu dou valor e estimulo que se use. A grande questão é, a gente não pode se transformar em pessoas que se acomodam com a ideia de, se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo para ler, eu tenho a opção de ir lá na internet procurar um sermão e usar, ninguém vai saber que não fui eu que fiz. Poucas pessoas talvez tenham ideia de que eu retirei dali da internet, de um aplicativo de inteligência artificial, ou do Google, ou que eu copiei a mensagem de alguém de outro lugar. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque a gente acaba transformando a igreja num fast food de igreja de comida requentada. Eu acho que palavra revelada você só tem no altar de Deus através da oração e na busca na palavra. Porém, existem alguns recursos que podem ser utilizados, como, por exemplo, referências de versículos que você busca. Antigamente, você pegava um livro de referências para correlacionar algum tema e pegar aquelas referências e montar um sermão. Hoje você já tem a facilidade de abrir um aplicativo da Bíblia no seu celular e pesquisar pelo tema. Ou você tem um versículo que você lembra, mas não sabe onde está escrito, você vai lá, consegue pesquisar. Você transforma esse processo em um processo mais ágil, mais prático. E eu acho que quanto mais tempo a gente economiza na busca por essas informações, mais tempo sobra para a gente aprofundar o sermão e a busca pela revelação e a direção do sermão em Deus. Amém. Na sua caminhada com Cristo, teve alguma pregação do Senhor ou de outra pessoa que fez o Senhor se sentir profundamente atraído pela cruz? Eu tenho muitas lembranças de mensagens que ouvi, de experiências vividas em momentos que preguei, mas eu acho que teve uma que, quando você me falou me fez essa pergunta aqui agora, uma que me veio à memória, foi pregada aqui no Tempo Central, em nossa igreja. Eu não lembro exatamente qual evento estava acontecendo, mas o pastor Genival Bento, ele pregou uma mensagem e falou sobre a história do rei Ezequias. E a frase que dava direção ali à mensagem, ou a conclusão daquela mensagem, ele dizia que quando faltou tudo para Ezequias, sobrou uma parede, o lenço e as lágrimas. E foi um culto muito marcante, um culto onde Deus se manifestou de uma maneira poderosa, e eu lembro que aquele culto me marcou muito. E aquela palavra ficou no meu coração. Quando falta tudo, tem uma parede, um lenço e as lágrimas para buscarmos em Deus o socorro. E uma palavra que Deus deu ao Senhor e que o Senhor acha especial? Eu tenho lembranças de um culto numa igreja nossa lá em Vila Velha, Itamaracá. Se o nosso superintendente da Umadalp estiver assistindo, ele vai lembrar desse culto. Nosso evangelista Alex. Foi um culto onde Deus falou de uma maneira poderosa e fez promessas que hoje nós estamos vendo o cumprimento. Se eu disser que eu lembro da mensagem que eu preguei, eu não lembro. Mas eu lembro especificamente do culto e do derramamento de poder que Deus fez com que nós sentíssemos ali de um jeito muito especial naquele dia. Foi um culto que marcou minha vida.
um culto que marcou minha vida. E talvez o mais recente, o culto que participamos aqui no Congresso de Mulheres, na segunda-feira da primeira semana, no período da tarde. Acho que foi um culto que ficou marcado também na minha vida. Eu assisti. Eu assisti. Ficou marcado na minha vida. Pastor, eu queria que o senhor desse um recado para as adolescentes que ainda vão vir amanhã, no nosso último dia do congresso. Eu aconselho você que venha com o coração aberto, com a alma sedenta por Deus, pela palavra, e com o coração quebrantado. Porque certamente Deus vai falar ao teu coração e o homem da cruz do meio vai atrair os teus olhares para ele e o nome dele vai ser glorificado na tua vida e na igreja do Senhor Jesus. Amém, pastor. Muito obrigada pelo seu tempo. Que Deus continue abençoando o seu chamado. Que o senhor possa vir mais e mais vezes aqui no nosso congresso do DEG. E é isso. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe.